na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude. Nós estamos aqui representando a juventude da sede internacional. Nós estamos situados na Avenida Farrapos, número 312. O nosso superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidônio. O nosso líder é o Tiago Machado. E o nosso supervisor é o presbítero Leonardo Goulart. Estamos aqui iniciando mais um programa. Eu, irmã Fernanda Clavijo, irmã Natiele Marques. Paz do Senhor. Irmã Roberta Belas. Paz do Senhor. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade e saudar os irmãos e convidá-los para convidar mais pessoas a serem edificados conosco. Aproveitem essa oportunidade que Deus tem nos dado, né, de compartilhar e tocar vidas, transformar pensamentos. O nosso tema de hoje é No Lugar Certo com o Pensamento Errado. Estaremos iniciando logo em breve. Estaremos chamando agora uns irmãos para cantarem e louvarem. Enquanto isso, aproveitem e enviem o link para um número máximo de pessoas que vocês conseguirem. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano. Aleluia, cumprimentamos a todos os irmãos com a paz, Senhor, a todos os irmãos que estão videologados conosco. Nós vamos cantar um hino muito conhecido e espero que os irmãos nos acompanhem também. E Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como fé
fecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Incrivelmente Deus que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus. Incrivelmente Deus que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas. Paz do Senhor, voltamos a mais uma programação. Estaremos orando agora, levantando as nossas vozes em oração. Senhor Deus e poderoso Senhor Deus, Pai, estamos agora diante diante do do Seu Seu Pai, Pai, pedimos a Tua presença, Deus, Deus. pedimos, Senhor, o Teu Pedimos, domínio, Senhor, Pai, que o sobre Senhor este fale, assunto. Senhor, Deus, fala os nossos tenha direção, corações, Senhor, fala, nesse Senhor, programa, cada Senhor, ouvinte, nos conhece, Senhor, transforma Senhor, vidas, ó Pai. Pai. Aquilo que as O pessoas Senhor precisam sabe, ouvir, Pai, da nossa capacidade. O Senhor é o Deus que nos dá sabedoria no nosso falar, no nosso agir. Jesus fica na direção de todas as
as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmã Natiele, se quiser começar com uma introduçãozinha. Amém. Então, irmãos, o nosso tema de hoje é no lugar certo com o pensamento errado. Para a gente introduzir, é bom a gente saber que tudo começa com o pensamento, né? O nosso pensamento é a base. Cada tomada de decisão, cada atitude, cada reação passa pelos nossos pensamentos. E aqui a gente quer trazer para os irmãos que existem 2 tipos de pensamento que a gente pode falar hoje, que são os pensamentos que produzem um resultado na alma e são aqueles que produzem um resultado no espírito. Então, o pensamento, existe o pensamento emocional e espiritual. O pensamento da alma, são aqueles pensamentos automáticos que a gente tem e aí não passa pelaquela triagem de princípios éticos e morais. E eles surgem sem o nosso controle, é algo automático, assim. Por exemplo, aqueles pensamentos que a gente tem de coisas absurdas, né? Coisas que a gente jamais faria, são esses pensamentos da alma, né? Que vem automático. A gente não tem o domínio sobre eles também. E aí, do ponto de vista espiritual, né? Que é bem... a gente já conhece um pouco, são os pensamentos que a Bíblia chama dos dardos inflamados do maligno. E é um pensamento que ele não é nosso, ele não vem automático, assim, que nem o outro. E a gente entende que é algo espiritual, né? Então, o diabo vem, lança na nossa mente pensamentos que não são nossos, que, de certa forma, vão nos afastar de Deus, né? Vão nos levar a tomar decisões que vão abalar nossa fé, que vão nos afastar daquilo que a gente tem que seguir, né? Então a Bíblia ela usa essa referência porque antigamente existiam cidades que eram bem fortificadas e os inimigos eles não conseguiam entrar se não fosse pelos portões da cidade. Então o que eles faziam? Eles pegavam e atiravam flechas que tinham as pontas de fogo assim, e como as casas tinham telhados de palha, elas queimavam bem rápido, causando muito tumulto e transtorno na cidade. As pessoas ficavam, né, bem perturbadas com aquilo e eles acabavam conseguindo entrar e tomar a cidade, né? Então, as cidades fortificadas eram enfraquecidas através dessas flechas, né? Então, a Bíblia compara, assim, com isso. O inimigo faz a mesma coisa. Ele vem e atira os dardos, né? Às vezes a gente acha que o pensamento é nosso e é algo espiritual. Então, a gente tem que tentar combater aquilo ali. Hoje em dia, eu acho que a questão do pensamento, tanto com pessoas que não conhecem a Cristo quanto nós, é bem importante. Porque as pessoas, às vezes, não param para pensar que a gente tem que ter esse gerenciamento dos nossos pensamentos, né? Às vezes a gente está tão na correria que a gente vem um pensamento daqui a pouco do inimigo e a gente vai lá e dá razão para aquilo ali e alimenta aquilo ali até que a gente tá fraco espiritualmente, né? E aqui em Efésios... Deixa eu ler com vocês. Efésios 2, capítulo 2, versículo 3, ele fala assim, ó: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então aqui o apóstolo Paulo também fala que antes nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, né? Então é algo bem importante pra gente meditar também nos pensamentos, e os pensamentos dominam a gente também, né? Cabe a nós gerenciar esses pensamentos, ver o que é ali o pensamento da alma, aquele que vem automático, se procede, não, né? A gente tentar refutar aquilo ali, né? Pensamentos do inimigo também, a gente pode orar, pedir para Deus discernimento, né? Como hoje foi pregado ali, a irmã pregou sobre o escudo da fé, né? A gente buscar ter esse escudo para que a gente possa
apagar os dardos do inimigo, né? E pedir sabedoria para Deus também, né? Pra gente conseguir fazer esse gerenciamento que, irmãs, não é fácil. Não é. Não é nem um pouco E fácil. muitas vezes até dentro da igreja, né? Sim. Acaba acontecendo alguma coisa no trabalho e aquilo ali fica nos confrontando. E a gente fica assim, mas da onde que vem esse pensamento? Sim. E o que a gente faz também, né? Usar a palavra pra gente apagar esse dardo também, né? Daqui a pouco o inimigo coloca alguma coisa assim que vai contra a palavra. Não, peraí, mas a palavra a palavra não é isso. Então vai lá e repreende. Então a gente tem que ter essa consciência de que isso existe e é muito importante. Eu lembro que uma vez eu tava no início, assim, quando eu tava voltando, aí eu fui orar e aí começou a me dar um desespero, uma coisa ruim. E começou a me faltar o ar e eu comecei a ficar nervosa. E aí me veio aquele sentimento assim, Deus não me ama. Deus me largou de mão. E eu fiquei tão assustada, apavorada. Disse, meu Deus, tô infartando. Fiz um horror, né? Fiquei bem. Daí conversei com uma pessoa sobre isso. A pessoa me disse, olha, eu acho que tu teve uma crise de ansiedade e um ataque espiritual. Então, para nós cristãos é muito importante a gente observar esse tipo de coisa, né? Sim. A gente tá bem atento, né? E fazer ali o gerenciamento dos pensamentos. Muitas vezes a gente não pensa sobre o que nós estamos pensando. O nosso líder, o diácono Thiago, ele estava falando no culto passado sobre isso. E ele falou sobre o poder da consciência. E o quão ruim é tu ter uma consciência corrompida. Automaticamente o mundo ele vai nos desfigurando na medida com que nós vamos crescendo e nós não somos inseridos na verdade, de fato, quando viemos do mundo, quando nós não temos um contato com a verdade, nós acabamos crescendo e aprendendo essas coisas erradas. A nossa consciência, que ela é formada por Deus, ela vai sendo corrompida desde de novos. E, de igual forma, as pessoas que são criadas dentro da igreja, elas também vão tendo a consciência corrompida com o decorrer do tempo, com as pessoas, com uma série de fatores com que o diabo vem e acaba tomando lugar ali e transformando, cauterizando a nossa consciência, aquilo que é certo, aquilo que é errado. E esse nosso tema, no lugar certo, com o pensamento errado, nós estávamos conversando sobre ele e nós paramos para pensar que o nosso pensamento, a nossa consciência, ela tem o poder de alterar o local no qual nós estamos inseridos. Ela tem o poder de determinar aquilo que é verdade ou aquilo que é mentira. Assim como nós conseguimos ser corrompidos com as mentiras que o mundo nos conta, com que o diabo vem e lança flechas, a nossa verdade inserida na nossa mente, no nosso pensamento, ela é capaz sim de derrotar e de destruir todo aquele dardo inflamado. E isso é muito importante. Vamos estar fazendo leitura de alguns textos, irmãs? Amém. Vamos começar por Lucas 7:36. Se puder ler, irmã Roberta. Lucas 7, versículo 36. E pode ir lendo. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora o profeta, bem saberia
Qual é a mulher que lhe tocou? Por que é pecadora? Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco a ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro versículo. Parando para pensar neste local. Simão era um fariseu, um homem do clero. Ele fazia parte da nata. E ele convidou Jesus para vir na casa dele, né? Em um jantar. E este ambiente havia 2 pessoas. Havia 2 pessoas que estavam no lugar certo, diante de Jesus, e uma com o pensamento certo e outra com o pensamento errado. E a atitude quanto aquela pessoa que estava diante deles, Jesus, alterou a realidade na qual eles estavam inseridos. Jesus, ele vem e ele nos dá um grande... Ele faz com que nós tenhamos uma bela reflexão. Faz com que a gente pense que... Cuidado com os pensamentos que você tem diante de Jesus. Porque ele consegue ler pensamentos. Ele sonda os nossos pensamentos. Ele escutou os pensamentos de Simão, do fariseu, e reprovou-os e trouxe à tona aquilo que estava dentro. A mulher, ela aproveitou aquela oportunidade, ela teve um pensamento certo. Por mais que ela vivesse no errado, ela acabou transformando a vida dela por um pensamento. Simão, ele não tinha noção daquilo que Jesus estava fazendo, daquilo que ele estava querendo ensinar. E ele trouxe a ele uma reflexão. Ele fez com que ele se enxergasse, como se ele falasse assim, tá, já que tu não tá entendendo, eu vou ter que te fazer tu passar por isso para que tu consiga... Ele veio e trouxe essa parábola, né? E falou dos pecados, justificando a ação dele. E essas 2 pessoas estavam no lugar certo, Com pensamento com errado. pensamentos errados, e a atitude delas determinou quem obteria êxito diante de Deus, diante de Jesus. E Jesus vem e mostra que a pureza, às vezes, ela não está naquilo que a gente está mostrando, do que os outros pensam sobre nós, e sim daquilo com que a gente carrega. Aquela mulher, ela mostrou
a verdadeira riqueza dela ali aos pés de Jesus, lavando-os com lágrimas. E enquanto perdão, tô toda hora falando de Simão Pedro, mas não é Simão Pedro. Enquanto Simão questionava se Jesus era mesmo quem ele se dizia ser. Vamos falar sobre mais algumas pessoas que estavam no lugar certo com pensamentos errados. Amém. Irmã Natiele, Lucas 10, 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Marta escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Mas mais duas que estavam no lugar certo com pensamentos Errados. uma com pensamento certo E a outra com pensamento errado. Irmã Natiele, irmã entendeu alguma coisa sobre essa passagem? O que eu entendi? Que aqui, ambas, elas abriram a porta para Jesus. Elas receberam Jesus. Só que os pensamentos e atitudes delas são diferentes. Né? A gente pode ver ali que ela entendeu a prioridade, ela deu prioridade para Jesus, para sentar e aprender com ele. Ela conseguiu compreender que isso era o mais importante naquela hora. E a outra, ela estava atucanada com os afazeres, e por mais, de repente pensou, Jesus está aqui, ele vai continuar, vou fazer minhas coisas e depois eu vou ter com ele. Né? Talvez ela não tenha entendido, até tem aquela passagem que fala, né, que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, acho que isso encaixa bem aqui também, né? E acredito que elas não são muito diferentes de nós, porque hoje em dia a gente tem tanta coisa para fazer, tem tantas tarefas, e aí a gente vai indo assim e não se dá por conta de que a gente tem que priorizar o reino de Deus, né? Às vezes vai tão automático as coisas que a gente acaba, não, eu posso fazer daqui a pouco, vou fazer isso aqui primeiro. Mas não, a gente tem que priorizar o reino de Deus. É interessante porque quando nós priorizamos o reino de Deus em nossas vidas, a gente pode ter várias coisas durante o nosso dia para fazer. Mas quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, o Senhor vai nos guiando no nosso modo de agir. Porque existe certas coisas, em todas as coisas, né? A gente precisa buscar em Deus o modo de agir e o tempo, saber o tempo. Tá, o tempo eu já sei, tá, o tempo é tal hora. Tá, e como tu vai agir? Qual é a forma que Deus quer que tu proceda diante desta situação? É muito, muito interessante. E outra coisa também foi sobre a mulher, a pecadora que derramou um unguento. Esse unguento também pode simbolizar as nossas angústias, as nossas preocupações. Como eu já falei ali mais no início, que muitas vezes a gente chega no culto com vários pensamentos. E aquilo ali se torna como uma barreira. E a gente não consegue muitas vezes nem orar, nem adorar direito. Mas teve uma palavra também que ontem eu estava até comentando com a irmã Fernanda, que fica 2 Timóteo.
Acho que foi em Filipenses, né? Filipenses 2. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, fala assim: tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ali aquela mulher ali, mesmo ela tendo suas falhas, ela se esvaziou. Ela se entregou aos pés de Jesus. E a gente pode, muitas vezes, estar no lugar certo. A gente pensa que está no lugar errado, mas a gente está no lugar certo. E muitas vezes com pensamentos errados. E o que esses pensamentos errados é o que nos impede de nós avançarmos. Mas quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós buscamos a nos encher do Espírito Santo, quem sabe nosso irmão está ali fraco, a gente vai ter o que falar para animar nosso irmão a continuar. Porque tem até um ditado que a boca fala que o coração está cheio. E muitas vezes a gente chega na igreja, ai, irmã, meu dia foi assim, 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 a gente só reclama. E quando a gente se esvazia de nós mesmos, mesmo a gente tendo as nossas falhas, os nossos problemas, o dia a dia, nós olhamos para Cristo e vemos que aqueles problemas são tão pequenos. E assim a gente vai avançando. Aleluia. Glória a Deus. Marta e Maria, elas estão no mesmo local, né? E cada uma tem a sua maneira. E independente se estamos servindo ou ouvindo, Jesus, ele vem e mostra aquilo que realmente, que de fato é importante para aquele momento. Talvez ela estava no lugar certo com o pensamento errado. Muitas vezes nós achamos que nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus e não estamos. Às vezes não é o momento, não é o tempo para aquilo. Nós devemos aproveitar cada oportunidade quando nós estamos diante de Cristo, com o mover ali de Deus, do Espírito Santo, que nem nós estávamos falando agora aqui do culto. Às vezes as pessoas estão mais preocupadas, sei lá, em olhar algo, ou acabam não aproveitando a oportunidade, estão sim no local certo, mas estão com o pensamento totalmente errado. E não que Deus não se agrade do serviço em si, se agrada, mas cada vez que nós nos colocamos diante de Jesus, que nós estamos atentos a ouvir os ensinamentos dele, a mostrar aquilo que de fato é a vontade dele para aquele momento, nós estamos abrindo mão de bênçãos, de ensinamentos que de fato são valiosíssimos e que servirão para fortalecimento, alimento, porque nós só falamos daquilo que nós conhecemos. Sim. Nós só conseguimos ter uma atenção assim fixa quando nós estamos ouvindo a voz. Porque se a voz estiver longe, nós não conseguimos entender quais são aquelas instruções. Talvez, às vezes, várias vezes no nosso dia, a gente acaba fazendo outras coisas e acaba perdendo o pensamento. E ali, como a irmã Natiele falou lá no começo, em Efésios 2, dessa vontade da carne e do espírito,
nós acabamos alimentando outras coisas durante o dia e não entendendo que às vezes nós estamos, um exemplo, no serviço, no trabalho, tá? Você está no trabalho, mas talvez pense assim, olha, aqui não é o local certo. E quando de fato é. Sim. Imagine, se você tiver o pensamento certo, ainda que você esteja no lugar errado, a sua verdade pode transformar a vida de alguém. A sua mente é renovada, o seu pensamento centrado na palavra, o seu pensamento em Cristo, naquilo que Ele faz, daquilo que Ele fez. Não olhando para coisas, mas sim olhando para Ele. Aleluia. Nós vimos duas histórias, né? Marta e Maria e Simão, o fariseu, e Maria lavando os pés de Jesus com lágrimas. E nós vimos que atitudes diante de Jesus, de algumas pessoas que são próximas e também de uma atitude de pessoas que são distantes dele, mas que não perderam a oportunidade. E até aqueles que se achegaram diante dele com um pensamento errado, por estarem no local certo, Jesus ele vem e ele ensina algo e agrega algo ao conhecimento daquela pessoa que teve um pensamento errado, mas estava no lugar certo. Então a nossa mente, o nosso pensamento, ele tem que estar totalmente voltado para aquilo que de fato agrada a Deus. Nós vamos estar saudando as pessoas no chat agora. Irmã Roberta. Amém. Vamos, a irmã Banana Legal está conosco. Misericórdia. Joaquim Andrade, Deus abençoe. Irmã Tamires, Deus abençoe. Irmã Duda Rodrigues. A irmã Priscila também está conosco. A irmã Janete, a minha tia, Deus abençoe. A irmã Júlia, glória a Deus. O irmão Guilherme. A irmã Janaína Correia também está conosco. Glória a Deus. A irmã Priscila Lima está conosco. A irmã Ivanete Fernandes também está conosco. Glória a Deus. O irmão Christian também está conosco, da área Bom Jesus. A irmã Marcela Guedes, a irmã Alexa Barbosa, a irmã Rose Belico, o irmão Gabi também está conosco. Marisa Rocha também está conosco, glória a Deus. O irmão Jorge também está conosco. A irmã Giovana também está. A irmã Loreci Belos, minha mãe, glória a Deus. A irmã Prisca está conosco. A irmã Marisa. O irmão Cleidinei também. O irmão Ricardo Viana Belos, o meu pai. O irmão Pedro também está conosco. Glória a Deus. O irmão Mateus Felicion também está conosco. Ele também deixou ali um versículo. Romanos, capítulo 12, versículo 1, do 1 ao 2. O irmão Israel Acosta também. Glória a Deus. Irmã Edith, o pastor Abacir, da área Vila Jardim, a qual eu residia. A irmã Nathalie, minha irmã. Glória a Deus. A irmã Tatiana Tiede, de Parobé. Glória a Deus. Referência de acabamento também está conosco. O irmão João, da área norte. A irmã Rosana dos Santos também. A irmã Samara, a irmã Rode, a irmã Aline, a irmã Ellen Mayra, o Adavilson também está conosco. Glória a Deus por cada um. Que Deus abençoe. Irmãos, se quiserem deixar versículos aí para que nós, ou quiserem falar sobre algum testemunho, algo que tenha feito sentido para os irmãos, ou que vai edificar a fé, estaremos
chamando mais um louvor com os nossos queridos irmãos que estão aqui. Continuem videologados conosco. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Aleluia. Pensei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, eu estou Confia naquele que te chamou. Eu estou contigo, filho, não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só
quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Aleluia. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia. O soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, 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 Deus. 23h19. Voltamos. Irmã Natiele? Nós vamos estar falando então, irmãos, agora sobre uma passagem que é bem conhecida, Paulo e Silas. Nossa referência é Atos 16. Eu não vou ler todo o capítulo para não cansar os irmãos, né? Mas quem tiver sua Bíblia aí e quiser acompanhar, vai ser uma benção. Então, irmãos, ali nos conta que Paulo, ele foi fazer uma viagem missionária, né? Paulo e Silas. E aí, eles intentaram no seu coração de ir por alguns lugares, né? Traçaram ali uma rota e um lugar que eles queriam chegar. Daí foram indo e nesse caminho eles encontraram Timóteo, né? E recrutaram Timóteo também para ir com eles e foram seguindo. Aí ali, em Atos 16, 6, fala assim, ó. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, eles tinham ali um pensamento de ir para um lugar, mas os pensamentos de Deus para eles era diferente, e aí eles foram guiados para outro. E aí fala ali também que Paulo teve uma visão em uma noite em que um varão da Macedônia rogava a eles dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então eles entenderam que era da vontade de Deus que eles fossem para esse lugar, né, para Macedônia. Seguindo então, eles chegaram a Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia. E ali eles foram na beira do rio, onde julgavam haver um lugar para oração, e ali eles encontraram Lídia. Lídia, ela era uma vendedora de púrpura e ela servia a Deus. Aí ali ela foi batizada e ela pediu que Paulo e, né, os irmãos que estavam com ele, que eles ficassem, se hospedassem na casa dela. Daí eles ficaram, né? Aí um dia eles foram para a oração e eles encontraram uma jovem. E essa jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. E a Bíblia fala aqui que os senhores dela tinham bastante lucro pelo espírito que agia nela, né, de adivinhação. Então, eles lucravam bastante com isso.
E aí a Bíblia fala que Paulo, ele se perturbou com isso, com esse espírito agindo nessa moça. E aí ele expulsou, né? E ela, na mesma hora, saiu. E aí diz que os senhores dessa moça, eles ficaram muito bravos porque me fugiu a palavra agora. Deixa eu ler aqui. Porque o lucro deles, ele foi prejudicado por conta disso, né? Então, eles foram lá para os magistrados e começaram a falar mal de Paulo, né, e Silas, que estavam ali. E falaram que eles estavam perturbando a cidade e que estavam sendo expostos a costumes que não é lícito receber nem praticar porque eles eram romanos. Então, eles usaram isso para atingir Paulo e Silas ali pelo que tinha acontecido. E aí, então, eles foram açoitados e presos. E aquela parte que todos conhecem, a maioria, que quando eles estavam presos, perto da meia-noite, ali Paulo e Silas, eles começavam a orar e a cantar hinos ao Senhor. E aí veio um terremoto grande e as celas elas se abriram. Mas Paulo e Silas eles continuaram ali onde eles estavam, né? E aí também fala que o carcereiro, vendo que as portas estavam abertas, ele quis tirar a vida, porque ele pensou que todos os presos tinham ido embora. E aí Paulo falou para ele que ele não fizesse porque eles estavam ali. Aí diz aqui assim, ó. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. O que eu entendo, assim, né? Que Paulo e Silas, eles tinham um pensamento. Eles já tinham traçado uma rota no início da viagem. Eles queriam ir para um lugar. O pensamento deles era para ir para um lugar. Só que o pensamento de Deus sobre a vida deles era outro. Daí, se a irmã Roberta puder ler para nós Isaías 55:8, daí vai falar um pouquinho sobre os pensamentos de Deus. Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém. Então, Deus tinha outro pensamento para com aqueles servos, né? E Deus foi guiando eles, e eles se deixaram ser guiados pelo pensamento de Deus, foram sensíveis à voz de Deus, ao que Deus os orientava. E Deus realmente ele sabe o melhor para nós, né? E então, eles continuaram. Só que as adversidades, elas foram surgindo, assim como nas nossas vidas também foram surgindo, né? E então, daqui a pouco o caminho, que era uma distância curta, se tornou um pouco mais distante, daqui a pouco também, né, poderia ser um problema, foi surgindo as coisas. E aí, fala ali que aqueles homens que ficaram bravos ali pelo espírito que saiu da moça, que eles foram reclamar lá com os magistrados, eles estavam no lugar certo e com um pensamento errado. Mas mesmo assim, porque Paulo e Silas estavam com um pensamento certo no lugar certo, Deus agiu a favor deles. Alterou, né? Alterou a situação toda, porque eles, desde o começo, eles estavam na presença de Deus e fazendo o que Deus tinha pensado para eles, né? Uma coisa que eu acho bem interessante é que a Bíblia fala que sempre que acontecia as coisas, eles estavam indo o quê? Orar.
Então, né, quando eles encontraram ali a Lídia, eles estavam indo orar. Quando eles encontraram a moça, eles estavam indo orar. Então, também a questão da oração é bem importante para nós, né? Para que a gente tenha bem certo essa questão do pensamento, né? Da tomada de decisão também. Essa é a chave para vencer os pensamentos negativos, a oração. A oração. Deixar aos pés de Jesus. E aí, o que aconteceu, assim, né? Que eu fiquei pensando, assim, né? Tá, mas eles estavam no lugar certo, no momento certo. E o que eles conseguiram com isso pro reino de Deus, né? Então, eles conseguiram o quê? A Lídia foi batizada. Eles conseguiram que Deus, né? Na verdade, através deles, libertou uma moça de um espírito, né? E ali, o carcereiro aceitou Jesus. E a Bíblia fala que ele e os seus, então eu creio que é a família dele. Então, o que a gente pode ver que dá certo, né? No caso da gente ter os pensamentos de Deus, foi isso aí. Aí Deus testificando ali a vontade dele, que ele queria, né? E foi bênção, né? Era o que Deus queria, o propósito de Deus, né? Sim, a Bíblia não fala, mas creio também que os outros presos que estavam ali devem ter sido impactados pelo poder de Deus. Imagina tu tá preso, aí daqui a pouco tem um terremoto, abre tudo lá, né? Com eles cantando, devem ter sentido o poder de Deus também naquele momento. Que coisa linda. Então deve ter se expandido ali toda aquela situação, né? Na Bíblia não relata. E mesmo nas adversidades, Paulo e Silas ali, eles continuavam com o pensamento certo, imagina. Tinha uma convicção daquilo que eles estavam fazendo, de quem, em quem eles estavam crendo. Isso mesmo. E eu acho que essa história, ela me impactou bastante, assim, eu tava lendo e fiquei pensando. Contar o que aconteceu? Pode falar, irmã Roberta. Ontem tava muito nervosa, falei no grupo com as gurias. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir falar. Daí a irmã Fernanda bem assim, não, vamos fazer uma chamada de vídeo. E a gente conversando. E eu citei sobre Paulo e Silas também, quando estavam na prisão. E a Fernanda falou assim, a Natiele também citou. Pra ver como tudo Deus vai confirmando, assim, né? Glória então, comigo foi também. Não foi assim, mas eu fiquei assim, ai Deus, e agora? Eu tinha preparado uma outra coisa pra falar, daí tá. Aí daqui a pouco me veio assim, automático, Paulo e Silas. Eu falei, mas Paulo e Silas? O que eu vou falar sobre Paulo e Silas? Aí fui ler. E aí foi vindo, assim, aquela convicção, assim, aquela convicção. Daí daqui a pouco, a minha mãe começou a escutar uma pregação do pastor Humberto. E aí era Paulo e Silas. Tá aí, confirmação, né? E aí é bênção, assim, porque a gente tem muito, muito a aprender com essa história, né? Eles tiveram o pensamento certo, no momento certo, foram lá, fizeram a vontade de Deus e obtiveram frutos, né? Daquilo que a gente tem que ter em mente é que cada situação que nós passamos, que nós enfrentamos, tem um propósito. E quando a nossa vida tem que ser voltada a isso, qual é o meu propósito aqui na Terra? Sabe? E quando a gente tem isso em mente, a gente serve de bênção não somente para no nosso meio familiar, mas no mundo também, para salvar almas. Imagina, Paulo e Silas ali, além deles terem sido libertos daquela prisão, os carcereiros também foram. Que coisa maravilhosa, imagina a cena, as prisões, aquelas correntes caindo no chão. E isso também, se a gente for trazer, né, para o nosso dia a dia, quando a gente está, não pelas nossas forças ou pela nossa capacidade, mas quando a gente faz aquilo que o Senhor quer, o poder que tem da gente elevar os nossos pensamentos até Deus e nos encher mais e mais dele, nos esvaziar de nós mesmos. Porque quando a gente está cheio de nós mesmos, a gente está cheio de preocupações, cheio de tanta coisa, sabe? E aquilo ali acaba muitas vezes nos afastando daquilo que Deus tem com as nossas vidas. Mas quando a gente tem um propósito, assim como Paulo e Silas
foram ali pregar e foram presos por uma injusta causa. Mas Deus ali, quando eles começaram a adorar o nome do Senhor, começaram a orar, Deus agiu ao favor deles. E que em meio a tantos pensamentos negativos, que nós venhamos também fazer assim como Paulo e Silas, orar. Essa é a chave da nossa vitória, a oração. Orar. Sim. Glória a Deus. Na oração ali no louvor, né? Eles tiveram vitória, imagina. Daqui a pouco ficaram assustados também, né? Imagina, presos, açoitados ali. Quem e sabe fazendo a poderiam vontade reclamar. de Deus, né? A gente tem duas opções. Ou tu reclama, ou tu adora o Senhor e Deus vai agir. Essa é a verdade. É verdade. Muitas vezes a gente reclama. Daí Deus nos dá sorte e a gente vai lá e adora. É verdade. É verdade. Agora que A gente parou. teve uma pergunta aqui, vamos ver. Aleluia. Perdão pela tosse. Sobre pensamentos, uma pergunta: devemos confessar pensamentos sem ter praticado? Mas precisamente devemos confessar sem ter praticado, devemos ficar. Irmão, primeiramente, irmão precisa saber, se eu responder errado, os irmãos me corrijam aí no chat, tá? Estamos todos aqui aprendendo. Mas, primeiramente, o irmão precisa identificar se o pensamento é seu ou se é um dardo inflamado do maligno. E ali o irmão perguntou se o diabo ele tem acesso aos nossos pensamentos. O diabo ele tem acesso a tudo aquilo que o irmão dá acesso. Se o irmão fala os seus pensamentos, se o irmão expõe os seus desejos, as suas fraquezas, o diabo ele vai ter acesso. Aquilo que está escondido no teu coração, eu creio que é tu e Deus. Aquilo que nós expomos, aquilo que nós falamos e que nós fazemos conhecido diante dos homens e diante do diabo e de Deus, eu acho que isso é uma porta. Então, primeiramente, o irmão precisa identificar se o pensamento é seu ou se ela é uma seta. 2 Coríntios 10, 5, irmã Roberta. Um versículo para o irmão. 2 Coríntios 10, 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu creio que tudo aquilo que está encoberto e que nós trazemos à luz, se a gente não fala, a gente não tem a oportunidade de saber se a gente está certo ou está errado. Às vezes nós nem passamos por aquilo, mas um irmão talvez já tenha passado e possa lhe ajudar com isso. Muitas vezes nós expomos essa fraqueza, isso que às vezes a gente acha que até é nosso, e a pessoa vem e nos fala que não é, e nos expõe aquilo à verdade de fato, que é a Bíblia. Eu me lembro de uma vez que eu estava com alguns pensamentos, e na época eu chamei o pastor Leonardo. E eu falei assim: pastor Leonardo, tô com uns pensamentos muito loucos. E ele ficou rindo assim, né? E ele falou assim: como assim? É muito eu falei assim: eu tô com uns pensamentos muito loucos aí, eu nunca nem imaginaria esses pensamentos. E ele, como assim? Eu disse assim, umas coisas abomináveis. Tipo, nem quando eu era do mundo eu tinha pensamentos abomináveis assim. E ele perguntou assim: irmã, tá orando? Tá jejuando? Eu disse: tô jejuando bastante até. Tô orando. Eu não tô na carne, pastor. Apavorado. E daí ele pegou e falou assim: não, mas isso são setas do diabo.
E daí ele começou a me explicar como é que funcionava essas setas no maligno. Então, nós primeiros precisamos nos analisar e entender se esses pensamentos são nossos, de fato, e se isso é um desejo do teu coração, porque se isso é um desejo, o irmão tá pecando. E o irmão deve trazer a luz. E trazendo a luz, Deus sempre levanta alguém, ajuda, auxilia. Nós precisamos levar todo o nosso pensamento cativo, expor ele a Deus, aquela pessoa que de fato tem autoridade aqui na Terra também para nos ajudar, para nos auxiliar. Graças a Deus nós temos pessoas doutas, sábias, que Deus tem instrumentalizado. E aprendendo com isso, nós podemos edificar outras pessoas e ajudar outras pessoas também. Então, eu não sei se eu respondi o irmão. Fale sim os seus pensamentos. E traga a luz e faça ele cativo à palavra de Deus. Com pessoas que possam ajudar também, com aquelas pessoas que podem te ajudar. Isso é muito importante, não expondo fraquezas e debilidades para pessoas que podem vir a te prejudicar. Tem que levar aquilo para quem tem a estrutura e os instrumentos ali apropriados para lhe ajudar. Uma maricota. Irmã, como faço para parar de falar mal das pessoas? Não consigo me controlar nessa área. Como quando vejo, eu já estou reclamando das pessoas. Irmã, o diabo ele tem estratégias, tá? Também não sei se eu vou lhe responder certo, mas eu vou falar por mim, porque Deus ele trabalha em todos e nossos irmãos sofrem nas mesmas áreas em diferentes locais. Então, assim, o diabo, Deus, ele tem um plano, tá? E ele quer fazer com que a irmã obtenha êxito naquilo que é o plano de Deus. E o diabo, ele monta toda uma estrutura para fazer com que a irmã não alcance aquilo que Deus tem programado para ti. Então, a irmã precisa primeiramente, vou falar uma coisa minha, tá? Ver o que tu tem alimentado a mente e os locais nos quais tu está inserida. Porque o diabo ele vai montando lugares e cenários para quê? Para que venha à tona aquilo que te desagrada. Ele sabe aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. E ele tem estratégias. E Deus ele tem uma estratégia determinada para nós. Ele quer o quê? Ele quer que a gente faça conhecida todas as nossas petições. Ele quer que a gente leve a Ele todos os nossos fardos. Às vezes nós não estamos... às vezes nós estamos reclamando de um fardo que nós estamos carregando. Não sei se encaixa na irmã. Mas a pessoa faz algo que nos fere e nós estamos nos colocando em situações, talvez, que nós não estejamos preparadas para lidar. Nós precisamos o quê? Dar o devido espaço de Deus dentro da nossa mente. Porque se nós estivermos alimentando a nossa carne, infelizmente, vai sair aquilo que é da carne. Se nós estivermos alimentando a nossa mente com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus, se nós estamos fazendo conhecidas diante de Deus, nós, por nós mesmos, nós nunca conseguiríamos fazer algo. Essa é a verdade. Nós conseguimos fazer as coisas porque o Espírito Santo ele nos dá graça e ele faz com que a gente consiga vencer aquilo. Assim como parar de fumar, parar de beber, parar de fazer fofoca, parar de, um exemplo, roubar, trair, entre outras obras. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos santificar, nos retirar. Nós precisamos nos separar
daquilo que nos suja e nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e encher a nossa mente de Cristo. E pedir para que Deus ele venha e ele renove a nossa mente. E com a renovação da nossa mente, nós conseguimos combater. E nós conseguimos repreender os nossos pensamentos, identificando se esses pensamentos são nossos ou se são setas do diabo. Então, é algo muito complexo. A irmã precisa o quê? Uma dica, não sei se eu falei certo, mas o que eu entendo? Que a irmã precisa se separar e, então, buscar uma direção de Deus. E ela colocou até ali: irmã, é pecado acreditar em falsas palavras de outras pessoas. Enquanto tu estiver ouvindo, certamente tu vai falar aquilo que tu ouviu. E tu não vai conseguir vencer nessa área. Acho que pode acabar levando ao pecado, né? Ao erro que a gente escuta, né? E aí acaba entra na mente, a gente vai pensando, vai alimentando aquilo ali. Um grande ponto, assim, para falar sobre também é questão de alimentar o pensamento. Daqui a pouco é uma coisinha, assim, que tu não dá bola, não, tá? Mas tu continua ali. E aquilo vai crescendo, e aquilo vai crescendo, e tá no teu coração. E daqui a pouco tu vai ter uma ação sobre aquilo ali que vai te prejudicar. E muitas vezes se torna até uma raiz de amargura. Sabe que eu tenho um livro aqui, um box de livros aqui na Ramo, e é das seitas. E eu comprei, né? Porque eu sou muito curiosa. E aí eu pensei assim, imagina isso daqui vai me ensinar um monte de coisa que não presta, né? Eu fiquei pensando, será? Não, Deus. Eu pensei, né? Porque eu vou aprender as coisas erradas. E quando de fato não. Eu comecei a ler e vi que a verdade exposta, ela é exposto à verdade, e então, através da verdade, a gente consegue combater a mentira, identificar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Então, se a irmã conhecer a verdade, a irmã vai saber o que é uma palavra falsa e o que é uma palavra verdadeira. A verdade, ela destrói a mentira. A verdade, ela é mais poderosa do que qualquer coisa. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ainda que as outras pessoas falem o que Jesus falou sobre isso, se a irmã sabe que aquilo está lhe prejudicando, então sai fora e busca Deus. Vamos ler os últimos participantes. Amém. O irmão Alberto Ventura, meu tio. Regina Ramos. O irmão Marcos Miqueias, o jovem daqui da sede. A irmã Alexa Barbosa, glória a Deus. A irmã Adelise Miller também está conosco, glória a Deus. O irmão Bruno, o irmão Mateus, a irmã Maricota, o irmão Kelvin Costa, da área Gravataí, glória a Deus. A irmã Esther, a irmã Tainê e a irmã Ana Maria Fernandes. E eu acho que é isso. O irmão Jonas também está conosco, glória a Deus. E é isso. Glória a Deus. Gostaria de finalizar com uma última palavra. Sobre os espias na Terra Prometida. Rapidinho. Números 13:33. Vou ler aqui para os irmãos. Também vimos ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Como a gente se vê? Como nós estamos nos vendo diante das adversidades? Os espias, eles estavam fazendo aquilo que Deus já tinha programado. Eles estavam no lugar certo com o pensamento errado. Além deles olharem o problema deles gigante, eles se enxergavam pequenos. Em vários outros lugares diferentes da Bíblia, nós encontramos pessoas que estavam no lugar certo, com pensamentos errados, desde Adão e Eva, e entre outros. E nós vimos pelos outros servos e servas de Deus que se nós estivermos ainda que nós estivermos no lugar errado, se nós tivermos o pensamento certo, nós vamos transformar aquilo que nós estamos vivendo. Às vezes nós achamos que
que o lugar errado não é lugar errado, é lugar certo. Deus te botou aí, tu pode transformar a realidade na qual tu está inserido. Irmãos, gostaria de agradecer a irmã Valquíria, Glória a Deus. a irmã Eduarda, o irmão João, que louvaram, a irmã Benção. Natiele, a irmã Roberta. Amém. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, desculpa o horário. E vamos pensar mais Glória a Deus. nossos pensamentos segundo o coração de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus boa a- noite, fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus na frente. frente.